Olá pessoal, a paz do Senhor e Salvador Jesus, espero que todos estejam aí bem. Estou aqui para poder estar ministrando aí sobre o seminário de batalha espiritual, que hoje vai estar sendo feito nessa live aqui que nós estamos gravando, porque não estaremos hoje à noite lá na nossa igreja, no qual nós temos esse compromisso com os nossos irmãos, mas por questão de bom senso, nós estamos aqui gravando esse seminário de batalha espiritual com a finalidade de podermos estarmos aí transmitindo aos nossos amados irmãos, às nossas irmãs e a todos aqueles que gostam e têm interesse em saber, né, acerca do reino espiritual. E hoje será uma ministração bem atípica, porque eu tenho sentido de Deus no meu coração, né, de estar falando sobre essa questão do coronavírus, a Covid-19, e estar externalizando aqui a nossa visão acerca do que a palavra de Deus ela tem trazido como direção, como orientação, para que possamos estar esclarecendo um pouco acerca dessa questão, né, do respeito das autoridades eclesiásticas às autoridades governamentais. E isso tem trazido alguns contratempos, né, divergências de opiniões, mas o que eu entendo é que a palavra de Deus ela precisa ser respeitada. E como nós estamos aqui para poder darmos continuidade ao trabalho que nós iniciamos ali na nossa igreja, queremos agora, né, estar aí passando para vocês aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração ao longo desse período que nós estamos orando, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus nos revele, fale conosco acerca de todos esses acontecimentos. E nós vamos estar aí falando com você, né, acerca do texto que Deus me deu ontem, na minha devocional, que está em Isaías capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 6, eu vou estar lendo aqui, que diz assim a palavra do Senhor: Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu entendo desse texto, irmãos, o tema, né, o título, fala: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Essa palavra estava se remetendo justamente ao povo, né, a nação israelita, a nação de Israel. E Jesus Cristo ele fala muito claramente acerca da sua soberania, que ele é o único Deus, ele é verdadeiro, ele é uno, não existe nenhum outro Deus. E essa palavra, ela traz ao meu coração, no contexto da batalha espiritual, que nós precisamos estarmos bastante atentos acerca daquilo que Deus ele tem permitido que nós, como igreja hoje, as pessoas, a humanidade, ela venha estar despertando acerca dessas coisas que vêm acontecendo. O Senhor, ele continua nos amando. É como um pai que ama um filho, não fazendo uma comparação, porque o nosso amor diverge muito do amor de Deus por todos nós. E quando nós, como pais, às vezes vemos os nossos filhos, às vezes pequenininho, né, tá ali, bota o dedinho lá na tomada, a gente fala: filho, não faz isso, filha, não faça isso. Aí ele vai lá e coloca de novo. Você dá a orientação novamente. Aí chega um dado momento, ele vai lá, coloca o dedinho e vai
tomar um choque. Vai tomar um choque. E aí o que acontece? Ele vai se assustar com aquilo ali. Ele está pondo em risco a vidinha dele. Então, a vida espiritual, eu não vejo diferente dessa forma. Deus, através da sua palavra, tem sempre falado conosco. Ele tem sempre falado conosco. Quando nós vivenciamos uma situação de risco para a vida dos nossos filhos, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as prevenções. Para que não aconteça da criança tomar um choque, a gente vai lá, coloca um protetor ali na tomada para que a criança ela não venha tomar aquele choque. É uma prevenção. E Deus, Ele trata conosco dessa mesma forma. Só que nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes, quando nós passamos por determinadas situações, que o próprio Deus mandou sobre a terra, porque isso nós vamos falar sobre a batalha espiritual nesse contexto. Quando vem de Deus, do próprio Deus, quando é o próprio Deus que está mandando a praga, quando é o próprio Deus que está mandando sobre as nações as pestes, a necessidade, permitindo que essas coisas aconteçam. Deus manda. Às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus não manda nada de ruim para a humanidade. Mas muitas vezes Deus permite. Então são dois tipos de situações que nós precisamos entender. E nós vamos dentro da palavra para mostrar a você que Deus também manda. Deus manda praga, Deus manda peste. Sabe para quê? Para que haja um arrependimento. Para que haja mudança de atitude da humanidade. Veja o que a palavra do Senhor ela fala em 2 Crônicas. Eu vou lá em 2 Crônicas agora. Capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha aqui, Deus falando que é Ele mesmo, é a pessoa dele que está enviando. Ele coloca uma condição aqui, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, miséria, necessidade, fome, ou se enviar a peste entre o meu povo, coronavírus, AIDS, chikungunya, zika, ébola, são pestes. São pestes. Aí olha o que ele fala relacionado ao povo, que o povo precisa entrar nesse conceito e entender o que Deus quer. Aí olha o que ele diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus muitas vezes, irmãos, manda essas situações adversas, essas tipo calamidade pública, para que o povo que chama pelo nome dele, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre nós cristãos, nós que confessamos a palavra, nós que cremos nele, que temos fé, acreditamos que ele é poderoso para fazer. A missão é da igreja, de orar, de interceder. Quando ele fala sobre a questão de conversão, quando ele fala que e se converter dos seus maus caminhos, conversão é mudança de atitude. As igrejas hoje estão precisando mudar as atitudes. Não estamos podendo permitir que o mundo continue entrando dentro da igreja. O povo não ora mais, o povo não se santifica mais. Precisamos estar atentos quanto a isso, meu querido e minha querida. A batalha espiritual, a peleja, não somos nós que temos que pelejar, é o Senhor quem peleja, mas o povo dele, que se chama pelo seu nome e que professa a palavra aqui na terra, precisa buscar, é o que está falando, buscar a minha face. Nós temos que chegar na presença de Deus em oração, para que a humanidade se converta, para que a humanidade mude a atitude. A gente fala sobre a natureza está sofrendo, mas são os próprios homens que estão destruindo a própria natureza, aquilo que Deus criou. Aí depois choram por causa das desgraças que advêm.
Então eu creio, eu entendo que é um despertamento. É um momento agora de nós, como igreja, não é nos dividirmos, é nos termos uma unidade, nos unirmos na intenção de realizarmos a obra do Senhor. Fazemos aquilo que Deus ele tem proposto no coração dele para a nossa vida e para a vida de toda essa humanidade, porque nós temos essa missão aqui na Terra. Então Deus manda determinadas situações para que o povo desperte, para que as pessoas estejam atentas ao querer dele, à vontade dele. A batalha espiritual que nós temos travada não é um contra os outros, é contra Satanás e os demônios que estão agindo. Porque também existe a vontade permissiva de Deus, quando Deus permite que Satanás venha e toque, como foi no caso de Jó. Diz a palavra que os filhos, os homens, estavam indo à presença de Deus, e Satanás foi junto. Foi junto, fala lá em Jó capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E ele requereu a Jó. E Deus permitiu que Satanás viesse e tocasse em Jó. Menos na sua alma. Menos na sua vida. Porque Deus ele é vida, querido. Deus ele não é morte. Deus é vida. E ele quer que nós venhamos viver essa vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Deus ele veio para nos dar vida em abundância. Vida de paz, alegria, regozijo, prosperidade. Foi isso que Deus veio. Se sacrificou por nós. Agora, a população, as pessoas, a igreja, vira as costas para ele, as maldições elas vêm. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Zela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Esse Covid-19, se o povo começar a clamar, tomar as medidas protetivas que a palavra de Deus ela fala sobre respeitar os decretos, as autoridades que aí estão. Nenhuma autoridade foi concedida se dos céus não viesse. Se Deus não tivesse estabelecido e permitido que essa autoridade viesse estar aqui. Então nós, como servos de Deus, precisamos respeitar as autoridades cordadas. O próprio Jesus respeitou. Nós temos que respeitar. Nós não podemos pôr em risco o nosso povo. Não é uma questão de perseguição religiosa. É uma questão de calamidade pública, contágios. E se nós não agirmos com responsabilidade, muitos vão sofrer, muitos partirão sem salvação. Então nós, como igreja, meu querido e minha querida, precisamos estarmos atentos a tudo isso. Precisamos despertar. Precisamos clamar ao Senhor. Entrarmos na presença de Deus. Mas não basta somente buscar a Deus. Não basta somente orar ao Senhor. Ele declara aqui e se converter dos seus maus caminhos. É necessário mudança de atitude. É necessário mudança de comportamento para que Deus possa ouvir. Isaías 59, 1 e 2 fala muito sobre isso. Que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir. Nem as mãos dele estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas lá no versículo 2 diz que o que traz separação entre o povo, as pessoas e Deus é a iniquidade, ou seja, o pecado. É o pecado que traz distanciamento do homem para com Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus ele veio para combater o pecado, para desfazer com as obras do diabo. E isso nós precisamos entender. Quando Deus permitiu Satanás tocar em Jó, Deus permitiu, falou, não toca nos pensamentos, na alma dele, na consciência dele, nas vontades dele, nos sentimentos dele. Não toque nisso. Não toque na vida dele. Satanás foi e arrancou tudo. Mas diz a palavra do Senhor que pela fidelidade e porque Jó orou pelos seus amigos, Deus acrescentou a Jó tudo em dobro. O que eu aprendo, meu querido, com isso? Com esse texto, com essa palavra? O que eu aprendo
é que quando a presença de Deus, ela está no recinto, ela está naquele lugar, as bênçãos elas vêm. O poder de Deus é liberado. A unção de Deus é liberado, como aconteceu lá na casa de Obed-edom. A arca, a presença de Deus, estava dentro da casa de Obed-edom. Aí olha o que diz aqui, 1 Crônica capítulo 13, verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Tem muitos que estão com medo, porque o coronavírus vai entrar na minha casa. Meu querido, minha querida, se tiver a presença de Deus na tua casa, se você é o tipo de pessoa que está buscando, que está orando, tua família está orando, está buscando, se consagrando, se santificando, praga nenhuma entrará na tua tenda. É o que a Bíblia diz. Então, na batalha espiritual, para se vencer, precisa comunhão com o Eterno, com o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de atentarmos para aquilo que o Senhor e Salvador Jesus está nos orientando, está nos ensinando. Não é ficarmos contendendo um contra os outros, querendo nos mostrarmos que temos mais fé do que o outro. Isso não é questão de fé, é questão de bom senso. O momento não é para dividir, é para se unir, é ter unidade, é ter companheirismo, cumplicidade, desejo de ver o Senhor vir e sarar a terra. É isso. Deus quer abençoar, mas nós precisamos estarmos atentos ao que a palavra de Deus ela está ensinando para cada um de nós. O querer de Deus para as nossas vidas. Eu oro para que nós entendamos os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Precisamos praticar a palavra. Precisamos praticar essa palavra, porque ela é que é vida. Ela é que é vida para todos nós. Como ministro do Evangelho, já tenho 30 anos dentro da casa do Senhor. Sirvo a Deus há 30 anos. E em momento algum, Deus jamais me decepcionou. Já tive decepções sim, mas não com Deus, com os homens. Muitas vezes me decepcionei comigo mesmo, por determinadas ações, determinadas atitudes que eu deveria ter tomado e eu não tomei. Infringi a palavra. E as consequências, elas vieram. Mas eu louvo a Deus que por todas essas coisas eu continuo sendo mais do que vencedor. E tenho a certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, se você ainda não serve, eu aconselho a você a passar a servi-lo. Porque os tempos são chegados. As pestes, as dores, a fome, a miséria que tem assolado, as destruições, as calamidades públicas que nós estamos vendo, tudo isso está escrito. Então nós precisamos, meu querido e minha querida, mudarmos as nossas atitudes. Essa palavra que Deus me deu para essa área da batalha espiritual. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar ministrando sobre batalha espiritual. Mas na segunda-feira eu vou estar gravando o vídeo para outra segunda-feira. Sem ser essa segunda-feira que vem agora, a outra segunda-feira. Porque nessa segunda-feira eu vou postar esse mesmo vídeo. E eu vou pedir a você, para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve lá no canal, porque eu tenho a certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida. E se você tem amor ao próximo, se você tem amor pela sua vida, amor pela vida de outras pessoas, amor à sua família, independente do país onde ela esteja, você vai compartilhar esse vídeo com ela. Você vai mandar esse vídeo para ela, para que ela possa ver e entender o que a palavra de Deus ela está declarando. O Senhor, Ele é fiel, meu querido. O Senhor é fiel, meu querido. Ele continua amando cada um de nós. O que cabe a nós
como homens, mulheres de Deus, cidadãos brasileiros, cidadãos em cada país que você faz parte, é compreendermos o amor de Deus, é abrirmos o nosso coração para Ele, entregarmos as nossas vidas incondicionalmente nas mãos dEle, porque Ele nos ama incondicionalmente. Agora, Ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Então cabe a nós, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, entendermos o propósito de Deus, o plano de Deus, e sabermos que tudo está nas mãos dEle. Tudo está no controle dEle. E nada vai passar desapercebido. Então que nessa manhã, que nesse dia de hoje, eu não sei o horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, estará vendo esse vídeo, mas tenha certeza de que Deus te ama. Deus quer o melhor para a sua vida. E Ele sempre vai continuar querendo. Agora cabe a nós, como cidadãos, como cristãos e cristãs, venhamos entender os propósitos dEle, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos, mudarmos as nossas ações, mudarmos as nossas atitudes e seguirmos o caminho que é Ele. Ele é o único Deus. Para Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então que nós possamos observar as Escrituras, que nós possamos guardar no nosso coração e avançarmos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero orar com você. Nós vamos orar nesse momento. E eu peço a Deus para que o Espírito Santo toque ainda mais profundamente na sua vida, assim como Ele tem tocado na minha. Estamos aqui em oração, clamando. Tenho o meu lugar secreto aqui no meu escritório, que agora virou um estúdio também. Era só um escritório, agora é um estúdio, para a gente poder estar gravando e mandando essas mensagens para você. Oremos. Amantíssimo Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quero te dar graças, Senhor, por este momento tão glorioso e precioso que o Senhor me concede de estar gravando esse vídeo. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a cada vida, a cada alma nessa hora. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebre todos os grilhões, todas as cadeias, todos os impedimentos. Ó Deus, desfaça, ó Pai amado, com toda a incredulidade. Ó Deus, desfaça, ó Deus amado, com todo o espírito causador de confusão. Ó Deus, que todas as obras das trevas, ó Pai amado, que elas venham, ó Deus amado, em nome de Jesus, cair por terra. Porque é para isso, ó Deus, que o Senhor veio, e é para isso que o Senhor tem colocado a igreja aqui na terra, para desfazermos com as obras do diabo. E entendendo que essa peleja ela não é nossa, ela é sua. E ela já foi vencida ali na cruz do Calvário. Então, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro ao coração desse irmão, vai de encontro ao coração dessa irmã, vai de encontro ao coração desse jovem, desse adolescente, dessa criança, vai de encontro ao coração dessa família, desse casal. Ó Deus amado, eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor venha destruir, ó Deus amado, toda a obra do inferno na vida, na mente, ó Deus amado, no coração dessas pessoas. Ó Deus amado, eu rogo a Ti, ó Deus, porque eu tenho a certeza que tudo aquilo que está sendo ligado aqui na terra também está sendo ligado nos céus. Peço, ó Deus amado, pelos meus irmãos missionários, missionárias, pastores, pastoras, ó Deus, que estão em países, ó Deus amado, de conflito, ó Deus amado, não somente, ó Pai amado, essa questão do coronavírus, mas de conflitos religiosos, ó Pai, ó Deus amado, que estão, ó Pai amado, tentando impedir, ó Deus, a Tua palavra de adentrar nos corações. Pai amado, eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, seja com os povos, ó Pai, ó Deus amado, seja, ó Deus, com as raças, com todas as tribos, com todas as nações, ó Deus, eu te peço nessa tarde, nessa manhã, ó Deus amado, nessa noite, dependendo do horário, ó Deus amado, que a pessoa vai estar ouvindo, ó Deus querido, Pai Santo, este vídeo, vai estar assistindo, ó Pai, eu te peço, ó Deus, abençoa, transforma vidas, ó Deus amado, quebra, Pai, todas as espécies de malignidade, ó Deus, nos lares, nas famílias, ó Deus, e que venhamos ter um entendimento, ó Pai, que aonde está a Tua presença, ó Deus, o adversário, ele não pode tocar, ele não pode entrar. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus amado, conforte os corações, ó Deus, daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai amado, com essa peste que aí está, ó Deus amado, essa contaminação que está generalizada, Deus, cesse, ó Deus Santo, Pai querido, eu te peço nessa hora, e já te agradeço, ó Deus, pela vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus eu
eu oro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom.